Você já sentiu que a busca incessante por felicidade é na verdade um peso? Émile Cioran nos oferece uma perspectiva desconcertante. O sofrimento não é um inimigo, mas um companheiro inevitável da existência. Ele acreditava que, ao encarar a dor com honestidade, revelamos verdades que moldam quem somos. Não se trata de resignação, mas de uma transformação que só ocorre quando aceitamos a escuridão como parte da vida. Cioran nos convida a abandonar as ilusões de conforto e a enxergar a beleza crua que o sofrimento pode trazer. Nesse confronto com o desespero, descobrimos o que significa realmente existir. Para ele, o desespero não é algo a ser superado, mas uma chave para compreender a experiência humana. Em um mundo que glorifica a positividade, ele provocava ao sugerir que o sofrimento é uma porta para a beleza da vida. Via no desespero uma profundidade que o otimismo superficial jamais alcança, um chamado à autenticidade. É preciso coragem para aceitar que o sofrimento nos molda de formas que o prazer jamais conseguirá. Há uma liberdade estranha em admitir que a felicidade não é o centro da vida. Para Cioran, enfrentar a dor com coragem não é derrota, mas resistência. O desespero pode parecer sombrio, mas nele existe uma beleza que transforma. Enquanto fugirmos do sofrimento, permaneceremos presos ao vazio. Encará-lo pode nos levar a uma sabedoria reservada apenas aos que ousam abraçar a escuridão. Para Émile Cioran, a escrita foi mais que uma expressão, foi um refúgio diante do abismo. Em obras como No Cume do Desespero, ele canalizou sua dor em palavras, transformando o insuportável em algo criativo. Ele acreditava que a escrita era uma forma de encarar as verdades mais dolorosas da vida, encontrando beleza no caos. Seus textos não apenas exploram o sofrimento, mas o utilizam como combustível para um renascimento. Émile Cioran acreditava que o niilismo não era um fim, mas um ponto de partida para algo extraordinário: a criatividade. Mesmo o vazio existencial, tão temido, era visto por ele como um terreno fértil para moldar significados, ainda que efêmeros. Sua escrita transcende a mera expressão de angústia. Ela é um ato de sobrevivência, uma ponte para aqueles que também enfrentam o desespero. A vida é inerentemente absurda. Não existe um plano maior, uma ordem universal que explique a existência. Essa ausência de propósito, longe de ser uma razão para desistir, é um convite à liberdade total. Aceitar o absurdo é viver com autenticidade, sem negar o sofrimento, mas enxergando-o como parte integrante da experiência humana. Nesse contexto, a dor não é um peso insuportável, mas uma verdade que, quando enfrentada, nos liberta. Cioran rejeitava qualquer tentativa de organizar o caos. Para ele, o sofrimento deixava de ser uma ameaça e tornava-se um companheiro inevitável da jornada. Ele via na desordem da vida uma possibilidade única: a criação de algo significativo, mesmo que temporário e imperfeito. Viver de forma autêntica, em sua visão, era abraçar o niilismo sem ser consumido por ele. É no reconhecimento do caos que se encontra a verdadeira liberdade. Filosofias, religiões e ideologias, para Cioran, eram máscaras. Ele acreditava que esses sistemas fechados tentavam esconder o vazio inerente à vida. Para ele, a liberdade estava em aceitar o caos, algo que essas estruturas nunca poderiam oferecer. Essa visão radical desconstrói a necessidade de justificativas para a existência e desafia as convenções de viver em busca de um propósito pré-estabelecido. O sofrimento, em vez de ser visto como um mal a ser eliminado, é reinterpretado por Cioran como uma ferramenta de transformação. Ele entendia que, ao enfrentar o sofrimento, descobrimos a força para nos conectar com nossa humanidade mais profunda. A dor nos confronta com nossas fragilidades e verdades essenciais, oferecendo uma oportunidade de autoconhecimento que não surge em momentos de conforto. Sua escrita era uma maneira de moldar o caos interno em algo tangível e compartilhável. Para ele, a arte tinha o poder de transformar o sofrimento em um elo entre o Criador e o mundo. Nesse processo, o niilismo deixava de ser paralisante e tornava-se criativo. A dor, quando expressa pela arte, revelava uma beleza inesperada que ressignificava o sofrimento,
conectando o indivíduo com algo maior, mesmo que temporário. A aceitação do absurdo não é sinônimo de resignação. Pelo contrário, é uma postura ativa, uma decisão de viver sem ilusões. Nesse estado de liberdade total, o indivíduo tem a oportunidade de criar seus próprios significados, moldando a vida de acordo com seus próprios termos. Cioran sugeria que, em vez de buscar respostas absolutas, deveríamos nos abrir para a experiência de viver no presente. Ele rejeitava a obsessão por perfeição ou controle. A vida, para ele, era uma dança no meio do caos, onde o importante não era organizar a desordem, mas encontrar leveza em meio a ela. Essa abordagem desconstrói a necessidade de metas rígidas e abre espaço para um tipo de existência mais fluida e autêntica. Cioran também via o humor como uma ferramenta poderosa para lidar com o vazio existencial. Rir das contradições da vida, das nossas falhas e até do próprio sofrimento era, para ele, uma forma de desarmar o peso da existência. O humor nos conecta à nossa vulnerabilidade e nos permite viver de maneira mais leve, mesmo diante das dificuldades. Essa vulnerabilidade, longe de ser um sinal de fraqueza, é um elemento essencial da humanidade. Aceitar nossas imperfeições nos permite criar significados pessoais e conectar-nos mais profundamente com os outros. Cioran acreditava que é na crueza da vida, sem adornos ou ilusões, que encontramos beleza e autenticidade. Uma das ideias centrais de Cioran é a aceitação da morte como parte inseparável da vida. Ele via na finitude uma espécie de libertação, pois reconhecer a morte nos ensina a valorizar o presente. Em vez de viver com medo do fim, ele sugeria que deveríamos usá-lo como um lembrete constante para viver com mais intenção e presença. Cioran defendia que meditar sobre a mortalidade não é mórbido, mas uma prática que nos ajuda a eliminar distrações e viver com propósito. Ele via na morte uma força niveladora que transcende status, conquistas ou riqueza. Essa perspectiva desmantela as pressões externas e nos convida a viver cada dia como um fim em si mesmo. Por fim, Cioran nos desafia a abandonar a busca por um sentido universal e a criar nossas próprias narrativas. Essa liberdade vem com responsabilidades, mas também com um profundo alívio. Criar significados não é sobre alcançar um estado final de realização, mas sobre experimentar, explorar e valorizar o presente. Ele acreditava que pequenos rituais e prazeres cotidianos, como observar o pôr do sol, ouvir uma música ou cozinhar algo especial, podem conter mais significado do que qualquer grande realização. Esses momentos simples são uma forma de resistir à pressão de buscar validação externa e encontrar beleza no que realmente importa para nós. Cioran não nos oferece soluções fáceis ou consolos baratos. Sua filosofia é um convite para olhar para o abismo sem medo, para abraçar o caos sem tentar controlá-lo. Ele nos desafia a encontrar beleza e autenticidade no que é imperfeito e transitório, mostrando que, mesmo no vazio, há potencial para criar uma vida significativa.